Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, o ressuscitado vive entre nós. Abençoado domingo para você, sua família, que seja realmente um dia voltado para a Eucaristia, para o altar de Deus, que todos nós possamos participar bem do santo sacrifício da missa, na nossa comunidade, na nossa paróquia no dia de hoje. Não deixe de rezar pelos doentes, pela conversão dos pecadores. Peço também as suas orações pela Santa Igreja de Deus, que passa por essa batalha tão grande em nossos tempos. Dando sequência à nossa meditação do livro do Bispo Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, na página 232. Um dia, estando Nosso Senhor sentado à beira de um poço em Samaria, uma mulher veio tirar água e ele lhe disse: "Dá-me de beber." A samaritana respondeu: "Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana?" E Jesus respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva." A mulher, cheia de obscuridades, de quem não tem a fé em plenitude, era tão limitada em sua visão que não conseguia sequer entender o que estava além do poço diante dela. Mas Nosso Senhor não a deixou na escuridão e continuou: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra até a vida eterna." O poço de Jacó e sua água eram somente uma sinalização, um símbolo das águas sacramentais que nutririam a alma com Deus. Nutrir a alma com Deus, entre aspas. Meditai a respeito desta expressão. Meditai em suas implicações tremendas e tereis alguma ideia do que ocorre em uma alma quando a caridade de Deus é difundida em nossas almas, pelos sacramentos do corpo místico. O verdadeiro amor não vem da carne e do sangue, mas da beleza de Deus presente na alma através da fé. Um coração que amou e encontrou alegria no amor do outro é apenas uma centelha da grande chama do amor que arde na alma, arrebatada pelo amor de Deus nos sacramentos. Não julgueis a existência destas emanações divinas pela matéria que virdes nos sacramentos, que são apenas o sinal da vida interior. Não julgueis o batismo pela água ou a Eucaristia pelo pão, assim como não deveis julgar a alegria da amizade por um aperto de mão ou um abraço. O que é a palavra que se fala senão o ar colocado em movimento? Mas quando a alma está ali, torna-se eloquência, justiça, verdade, coragem para fazer e morrer. Pensai no que é uma palavra quando Deus coloca sua alma nela. O que é água senão uma união de hidrogênio e oxigênio? Colocai nela o gênio do homem e esta tornar-se-á vapor, comércio, poder, civilização. Pensai no que é a água quando Deus se coloca nela. O que é o pão para além da composição química de trigo, água e fermento? Unia a alma do homem e se tornará força, vida, alimento, alegria. Pensai no que é o pão quando Deus une sua vida a ele. E assim por diante, para os outros sacramentos, impressiona os nossos olhos, a pobreza e debilidade deles,
mas o que impressiona a alma é divino. Eles também, como homens que os receberam, são feitos de corpo e alma. E como Cristo que os instituiu, feitos do visível e do divino, que aquilo que é visível revela. Graças a eles se cumprem as palavras de nosso Senhor. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Em todos os choques da vida, Ele nos encontra com sua vida e com a redenção de sua cruz. No berço, quando nascemos, no momento de nossa morte, quando estamos em paz, quando estamos em pecado, quando compartilhamos nossa vida em sociedade e quando a compartilhamos religiosamente. E em todos os casos, Deus usou sinais visíveis para que saibamos quando recebemos um influxo da vida de Deus. É interessante que a Sagrada Escritura, ela está repleta dos sinais usados por Deus para comunicar a sua verdade a nós. Você imagina a sarça ardente diante de Moisés? Imaginemos o grande patriarca Abraão no Monte Moriá, quando do sacrifício de Isaque, o seu filho, o que Deus falou, o que Deus manifestou a ele ali. Como também o povo de Israel no deserto, diante da água que jorrou do rochedo com o toque do cajado de Moisés. O maná, enfim, a Sagrada Escritura está repleta de bonitos momentos em que os sinais da natureza, os sinais da obra criada por Deus, são canais de uma comunicação belíssima de Deus aos corações das pessoas. Nós podemos tirar mensagem de muitos ângulos e modos como a natureza se comporta. Até mesmo das catástrofes que ocorrem em tantos lugares do mundo de forma natural, nós podemos tirar lições. O que Deus quer falar com isso? É o que muita gente lá no Rio Grande do Sul está perguntando: o que Deus quer falar com isso? Quando a gente olha os corpos que são retirados sem vida de dentro de suas casas, quando contemplamos filhos que perderam os pais, os avós, quando contemplamos pessoas que, da noite para o dia, ficaram sem nada material. E essas pessoas às vezes olham para cima e pedem: meu Deus, cuida de mim. Elas são chamadas a lerem pela realidade biológica natural das coisas, os sofrimentos, o que Deus quer falar. O que nós podemos aprender de tudo isso? Nesses dias tenho assistido alguns vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, toda aquela perseguição imposta aos judeus, à igreja e a tanta gente. É difícil compreender o que Deus quer dizer para nós com aquela miséria toda, com tudo aquilo que aconteceu. Não foi Deus que fez. É fruto do pecado do homem. Mas quando as coisas ocorrem, nós, pela fé, precisamos entender o que Deus quer dizer com isso na minha vida. Quando temos essa capacidade de interlocução com o mistério a partir das realidades que nós presenciamos dentro da obra da criação, nós vamos crescendo interiormente e nos despertando para um conhecimento maior, uma compreensão mais profunda do mistério da misericórdia de Deus. O certo, prezado ouvinte, que tudo nesse mundo passa,
que a gente não tem nada nesse mundo, tudo passa. O importante é manter diligentemente a fé, a confiança, a vida de oração, a vida de sacramentos, a vida de amor, de simplicidade e de entrega a Deus. Do contrário, sem o vislumbre da cruz, do sacrifício de Cristo por nós, não vamos entender muita coisa. Que Deus nos ajude a olhar para além dos sinais. O evangelho deste domingo é extraído de Marcos 23 até o capítulo 3, versículo 6. E no final do relato, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Impressionante. Matar o bem, matar a cura, matar a libertação, matar aquilo que nos salva. Somente corações nécios, estúpidos, corações incapazes de ver os sinais, de olhar para além dos sinais, poderiam ter essas atitudes tão cruéis em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos rezar por esse mundo nosso que caminha também na obscuridade até hoje. Quanta obscuridade, quanta gente obscura que tem total desejo de matar quem se opõe a eles, matar aquele que pensa diferente. O mundo do tempo de Herodes, do tempo do Império de Roma para cá não mudou muito não. Nós já tivemos experiências democráticas, coisas bonitas, mas o mundo corre perigo. O mundo está enfermo. O mundo é cruel. E nós temos muita gente no mundo que só tem vingança, desejo de morte, de supressão de quem pensa diferente, de quem é oposição às suas ideias. Cristo continua sendo perseguido naqueles que não são compreendidos porque se deixam guiar pela força do alto. Rezemos e rezemos muito. Pai Santo, Eterno Deus, eu oro neste momento pelo ouvinte enfermo, doente, sofrido, pelos que estão internados, pelos que estão em casas acamados, não conseguem ir à missa. Olha, Senhor, por todos os que sofrem, por todos que estão abatidos, tristes, angustiados, às vezes desprezados pela família, cheios de depressão, de dor, de sofrimento. Abençoa, Senhor, esses irmãos com o dom da cura, da paz e da harmonia espiritual. Amém. O Senhor nosso Deus derrame sobre você, ouvinte, a bênção da paz e da alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até a noite, aqui no canal do YouTube, com o programa Oração da Noite. Tenha um abençoado dia do Senhor.